Olá, queridos irmãos e amigos que nos acompanham. É um prazer poder chegar até a sua casa através da internet para juntos podermos meditar na Palavra de Deus. Estamos em dias atípicos, que fogem da nossa rotina normal, pois estamos de quarentena nas nossas casas. Mas, como eu já falei, é um prazer muito grande poder chegar até você, querido irmão, aqui do distrito da Vila Angélica, e todos os que nos acompanham, para podermos refletir um pouco na palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você, querido irmão, a meditar comigo na palavra de Deus. Para tanto, eu convido você a abrir sua Bíblia, aí no livro de Mateus, e gostaria que você olhasse aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 6, o verso 25 em diante. O título da nossa mensagem de hoje é o cuidado de Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre esse tema que é relevante também para os momentos que nós estamos vivendo e espero que essa mensagem seja relevante também para a sua vida. Então Mateus capítulo 6, o verso 25 em diante diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ociosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Após ter feito essa leitura, eu convido você a curvar sua fronte e fechar os seus olhos para juntos falarmos com nosso Deus. Oremos. Nosso querido Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrir a Tua palavra e de ouvir a Tua voz falando conosco através das Escrituras. Que nesse momento em que nós estamos refletindo, meditando na Tua palavra, que o Teu Santo e Bom Espírito esteja conosco e que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para ouvir os ensinamentos da Bíblia e assim colocarmos em prática na nossa vida e também que a nossa fé seja fortalecida nesse momento em que estamos vivendo. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, nós te pedimos todas estas bênçãos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, como eu falei no início, o título da nossa mensagem é o cuidado de Deus. E o texto que nós lemos aqui de Mateus, capítulo 6, os versos 25 até o verso 34, são textos muito oportunos, pois nos mostram o cuidado que Deus tem para com cada um dos seus filhos. Veja, ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?
O Senhor nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós. Eu gostaria de começar essa mensagem dizendo para você o seguinte: Deus sabe todas as nossas necessidades. Ele conhece o íntimo do seu coração, sabe as suas necessidades materiais, sabe das suas necessidades psicológicas, emocionais, mas acima de tudo, Ele sabe a minha e a sua necessidade espiritual. E a mensagem de Deus para nós nesse momento é: confia no Senhor, não ande ansioso por coisa alguma, porque o Senhor nosso Deus, Ele sabe todas as nossas necessidades e Ele haverá de suprir todas as nossas necessidades de acordo com a sua vontade. Pelo momento que nós estamos vivendo, nos dias atuais, o mundo está cada dia mais isolado, as pessoas estão se isolando. Existe um grande movimento hoje pelo isolamento social e deixamos de vir à igreja, deixamos de nos congregar na igreja. Porém, a adoração não pode parar. A adoração tem que continuar na nossa casa. Mas talvez agora você esteja se perguntando: como eu posso adorar a Deus? E como eu posso ter paz para adorar o Senhor, sendo que no meu coração há tantas preocupações, há tantas coisas que às vezes desanimam? O noticiário está aí a todo instante apresentando notícias que são desfavoráveis à humanidade. Eu quero dizer para você o seguinte: a Bíblia, a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem por aquilo que havemos de comer ou de beber, ou por aquilo que haveremos de vestir, ou quem sabe a sua preocupação seja alguma dívida, quem sabe a sua preocupação seja a educação do seu filho, quem sabe a sua preocupação seja o seu comércio que talvez está fechado, o seu trabalho. Você talvez, irmão, é uma pessoa autônoma que nesse momento está impossibilitado de trabalhar. Deus diz que Ele tem cuidado por cada um de nós, porque Ele nos ama e o cuidado de Deus nunca irá cessar na nossa vida. Ele está disposto a nos auxiliar, a nos ajudar nos momentos mais difíceis também da nossa vida. Mas eu gostaria de ler mais alguns textos da Palavra de Deus com você, querido irmão e amigo que está acompanhando essa mensagem. Eu gostaria de abrir a Bíblia, ainda aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, e gostaria de ler com você o verso 13 até o verso 21. Abra sua Bíblia nesse texto e vamos meditar juntos aqui na Palavra de Deus. Diz o seguinte: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Este, querido, é o relato da primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus está reunido e está reunido com uma grande multidão,
e está próximo dele ali também os seus discípulos mais chegados, os 12 discípulos. E naquele momento surge uma preocupação. Toda aquela gente, todo aquele povo que estava reunido para ouvir a palavra de Deus e também em busca ali de uma cura física ou espiritual, porque ali certamente haviam pessoas que outrora estavam endemoniados. E Cristo, tendo terminado ali aquele dia, tendo terminado as curas e a sua pregação naquele dia, então os discípulos agora expressam a preocupação de alimentar aquele povo. Eles não tinham alimento suficiente para alimentar tamanha quantidade de pessoas. E então surge a seguinte ideia: vamos despedir o povo e estes sairão pelos povoados e comprarão a sua própria alimentação. Mas Cristo, sabendo as necessidades daquela gente, daquele povo, Jesus não permitiu que isso acontecesse. Ele então chamou seus discípulos a lançarem mão da fé. Ele então perguntou aos seus discípulos o que eles tinham em mãos. E os discípulos disseram: nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão. Humanamente falando, isso é algo impossível. Como alimentar uma grande multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes? Isso é difícil, isso é impossível ao homem, mas não é impossível para Cristo. Cristo, Ele pode suprir todas as nossas necessidades. E então Cristo pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e Ele, tendo dado graças, Ele então reparte entre os seus discípulos, e estes a multidão. E então todos comeram, se fartaram, e como disse aqui a Bíblia, o que sobrou ainda deu para encher 12 cestos de pães e peixes. Veja, querido, o tamanho do poder de Deus. Ali estava diante dos discípulos e daquela grande multidão, aquele que é o autor da vida, aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é Deus conosco. E Cristo, então, faz um milagre. É interessante que este milagre da multiplicação dos pães e peixes é o único milagre que Jesus opera, que está relatado nos 4 evangelhos. Temos aí, então, uma ênfase de que este foi um dos milagres mais importantes e também um dos que causaram o maior impacto no meio do povo. Pois como pode, da não existência de quantidade de alimento suficiente, surgir tanto pão e tantos peixes a ponto de alimentar uma grande multidão? Mas nós não podemos nos esquecer, queridos amigos e irmãos, que aquele que estava multiplicando os pães e peixes, um dia criou todas as coisas a partir do nada. Eu gostaria, nesse momento, de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, mais uma vez, agora no livro de Marcos, no capítulo 8. Eu gostaria de ler com você esse texto aqui de Marcos, capítulo 8, dos versos 1 até o verso 10, porque aqui está a segunda multiplicação de pães e peixes. E o texto sagrado diz o seguinte: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas, em jejum desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhes responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7 pães. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e, tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes o distribuísse, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixes,
e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Então, queridos, nós temos aqui o relato da segunda multiplicação de pães e peixes. Embora esta história, que também é uma história extraordinária do poder de Deus, embora essa grande multidão fosse menor do que a primeira grande multidão, na primeira, 5.000 homens, nesta segunda, 4.000 homens. O milagre acontece mais uma vez. Cristo, mais uma vez, apresenta para aquela grande multidão, para os seus discípulos e também para cada um de nós nesse momento, que Ele tem poder para suprir as nossas necessidades. Aqui algo me chamou a atenção quando eu li esse texto e eu gostaria de compartilhar com você. Foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. E a pergunta está aí no verso 4, que diz: mas os seus discípulos lhes responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Ora, aquela apesar de ser uma grande multidão, era menor do que a primeira multidão que Jesus havia alimentado. E os discípulos haviam presenciado, eram agora testemunhas de tamanho milagre. Jesus multiplicou o pão e os peixes para uma multidão de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E agora, nesta segunda fase, neste segundo momento, eles estão reunidos há 3 dias, não há mais alimento para o povo, e agora eles, infelizmente, os seus discípulos mostram uma fraqueza espiritual e uma certa desconfiança, né? Faltou-lhes fé. Eles haviam contemplado Jesus fazendo a primeira multiplicação de pães e peixes, mas agora eles fazem uma pergunta que é a seguinte: onde encontraremos pão para alimentar toda essa gente? Nós estamos no deserto. Veja, na primeira multiplicação, eles estavam próximos a vilarejos e cidades, pois os discípulos disseram: vamos despedir o povo e eles vão sair pelos vilarejos e comprar o seu próprio alimento. Neste segundo momento, não há nenhum vilarejo por perto. Eles estão no meio do deserto e os discípulos agora fazem essa pergunta, e que talvez seja a pergunta de muitos no nosso país e quem sabe até mesmo aqui na nossa cidade, nossa igreja. Como iremos suprir essas necessidades? Como iremos fazer para assumir os nossos compromissos financeiros? Como iremos fazer para sustentar a nossa família? Pois não podemos sair, estamos em quarentena. Eu quero dizer para você, querido amigo, para Deus não há impossíveis. Para Deus, a condição para o milagre é a impossibilidade. Deus que sabe a sua aflição, Deus que sabe a sua preocupação, a sua ansiedade, a nossa preocupação, Ele já tem tudo sob o seu cuidado, sob o seu controle. E Ele certamente, isso já virou uma tônica aqui da nossa mensagem, Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Quando você lê esse texto, você pode, se você continuar fazendo a leitura a partir do verso 11 até o verso 13, você vai ver Cristo repreendendo ali os fariseus, porque os fariseus pedem a Ele um sinal. E Jesus, no verso 14, eles saíram agora num barco juntamente com os seus discípulos, e os discípulos estão comentando, porque Jesus havia dito para eles que eles deveriam tomar cuidado com o fermento dos fariseus. E eles não compreenderam, eles imaginaram que Jesus estava se referindo à quantidade de pães, porque eles não tinham trazido pães suficientes para aquela viagem que eles estavam fazendo. Veja, queridos irmãos e amigos, os discípulos haviam olhado o milagre das 2 multiplicações de pães e peixes.
E agora, quando Jesus fala de algo espiritual, ele usou aqui o fermento dos fariseus, uma inferência para que a questão da salvação pelas obras, porque os fariseus se achavam dignos de receber a salvação por aquilo que eles faziam e não lançavam-se aos pés de Cristo, aos pés de Deus em arrependimento. Eles imaginavam que eram salvos pelas suas obras. Jesus queria ensinar os seus discípulos lições espirituais nesse aspecto e os discípulos ficaram preocupados porque imaginavam que Jesus estava falando era que eles não tinham trazido pães suficientes para aquela viagem, para que eles pudessem se alimentar durante aquela viagem. Veja, é muito triste ver a ação dos discípulos, mas Cristo ele tem algo a ensinar para os seus discípulos. Pois aí quando ele está naquele barco com os seus discípulos, Jesus então, aí no verso 15 ele diz: preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Teus olhos não vedes, e tu não tens, e tendo ouvidos não ouves? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para 5.000? Quantos cestos de pedaços recolheram? Responderam eles, 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Eu quero ficar aqui com essa última parte, queridos irmãos e amigos. Jesus colocou os discípulos para pensarem, para refletir um pouco. Não compreendestes ainda? Esta foi a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. E esta é a pergunta que Ele quer fazer também para cada um de nós nesse momento. Não compreendestes ainda? Querido irmão, querido amigo, tudo que temos, tudo que somos, vem das mãos de Deus. No Salmo 24, verso 1, diz que a Ele pertence todas as coisas, inclusive nós somos dele. Você pode dizer um amém por isso? Somos filhos do Senhor. E assim como Ele cuida das aves dos céus, da vegetação do campo, assim como Ele cuida de toda a terra, certamente Ele cuida também de cada um de nós que somos seus filhos. Por isso a pergunta é, não compreendestes? Cristo pode suprir todas as tuas necessidades. Cristo pode cumprir todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Querido irmão, querido amigo, eu gostaria agora de encerrar esse momento de reflexão na Palavra de Deus, lendo com você mais um texto aqui no livro de Mateus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 11, e os versos 28 e 29, que diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o apelo de Deus para você, querido irmão, querida irmã, queridos amigos que nos acompanham nesse momento, neste estudo da Palavra de Deus. Jesus disse, você está preocupado? Você está ansioso por alguma coisa? Você já não consegue mais dormir direito? Você já não consegue mais refletir na Palavra de Deus com calma, de maneira reflexiva realmente, ler a Bíblia? Porque as preocupações já assolaram a sua mente, o seu coração?
Jesus está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos irmãos e amigos, que nesse momento a graça do Senhor nos alcance a você, e que no seu coração tenha a certeza de que Deus, Ele tem tudo sob o seu controle, e que Deus irá cuidar de você até o final. Entregue-se a Ele, coloque as suas preocupações diante do altar do Senhor, clame ao Senhor, e eu tenho certeza absoluta, porque está aqui na palavra de Deus, Ele irá nos atender. Porque Ele diz: se um pai, tendo um filho, logicamente, um filho lhe pedir pão, quem será o pai que lhe dará uma pedra? E o filho lhe pedindo um peixe, qual será o pai que lhe dará uma cobra? Se nós, queridos, como diz a palavra de Deus, se nós que somos imperfeitos, queremos o melhor para os nossos filhos, para aquelas pessoas que nós amamos, quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu cuidará de cada um de nós. Querido, coloque sua vida no altar do Senhor, coloque sua preocupação diante de Deus e tenha certeza no seu coração nesse momento que Ele irá suprir as tuas necessidades. Ellen White, uma profetisa moderna dos nossos tempos, né? Ela diz que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus tem guiado o seu povo no passado. Por isso, assim como Deus, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos apresentou aqui através do Evangelho que lemos em Mateus e Marcos, assim como Ele supriu as necessidades daquele povo, nos dias atuais Ele continua suprindo as nossas necessidades. Nos dias atuais Ele continua sendo Deus. Por isso, querido, mais uma vez eu repito, entregue-se a Ele e Ele irá suprir todas as tuas necessidades. Nesse momento, querido irmão e queridos amigos que nos acompanham nesse estudo, se você quer dizer para Deus: Senhor, eu quero me colocar diante do Teu altar, eu quero colocar as minhas preocupações diante de Ti. Se você quer, nesse momento, entregar-se a Deus, eu gostaria, nesse momento, de convidá-lo a fechar os seus olhos e pensar em Deus, para que nós possamos, nesse momento, fazer uma oração. Feche os seus olhos e vamos juntos orar. Nosso querido Deus e eterno Pai, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor demonstrou aqui na Tua palavra o Teu cuidado e o Teu amor por cada um de nós. Estamos vivendo, Senhor, nos momentos atuais, uma crise que assola todo mundo. Muitas pessoas estão aterrorizadas, muitas pessoas estão ansiosas pelo que vai acontecer com o nosso mundo, com o nosso país nos próximos dias, pois as notícias não são favoráveis. Mas nós cremos que o Senhor, que é Deus, o Senhor tem todas as coisas sob o Teu controle. Por isso, meu Deus, queremos também entregar a nossa vida a Ti e dizendo ao Senhor: Pai, toma o controle da nossa vida. Colocamos diante do Teu altar, Senhor, as nossas preocupações, os nossos anseios, para que o Senhor cuide da nossa vida, cuide dos nossos familiares, cuide de tudo que nos preocupa, Senhor. Derrama a Tua graça todos os dias sobre a nossa vida e nos dê a Tua paz. Nós Te suplicamos, meu Deus, todas estas bênçãos, agradecidos e humildemente, Senhor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, foi um prazer poder meditar um pouco na Palavra de Deus junto com você e que a graça e a paz de nosso Deus estejam com você hoje e durante todos os dias da sua vida. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.